altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Bom dia também, encarnados e desencarnados, e aos nossos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, e que possamos então ter um dia proveitoso, um dia repleto de aprendizado. E mais do que isso, hoje nós estamos iniciando as comemorações do 6º aniversário do SEAP. Como nós estávamos conversando aqui, a nossa amiga, a casa foi inaugurada no dia 12 de junho de 2018. Estamos aqui ainda construindo essa casa. Talvez materialmente ela já esteja pronta, mas como todos nós sabemos, né, a construção de uma casa espírita, ela se faz ao longo de muitos anos de trabalho, estudo e serviço a Deus. Então, estamos aqui hoje com o nosso querido Birajara, que irá trazer para todos nós a compreensão do seu estudo sobre o Livro dos Médiuns. Nós vamos então iniciar a nossa reunião lendo o Evangelho, capítulo 9, item 7, e só para a gente também alinhar, sábado nós continuaremos com as nossas comemorações, junto às nossas assistidas da obra social. Então, no sábado, quem também sentir, né, vontade de participar junto a elas da palestra de manhã e depois da comemoração junto a essa obra social, com as nossas crianças também, que sejam muito bem-vindos e que possam se juntar a cada um de nós para que a gente possa fazer uma homenagem a SEAP e principalmente ao altivo Panfiro. Essa figura ímpar que é o responsável pela nossa casa espiritual, leva o seu nome, leva o seu exemplo de vida, de trabalho, de determinação. Então, altivo Panfiro, uma figura ímpar dentro da doutrina espírita, como várias outras, mas que tem um lugar especial pelo seu exemplo de vida. Então, a inspiração para essa casa, né, veio dele. Então, que possamos, então, sábado estarmos todos presentes e continuar a homenagear este homem de valor, esse espírito de valor que está materializado na forma do trabalho e que leva o seu nome. Tá? Então vamos então, o nosso querido Birajara vai falar sobre o Livro dos Médiuns, perguntas de 293 a 296, e agora então nós vamos ler o Evangelho para que a gente possa iniciar a nossa reunião pública dessa manhã. Que Deus nos abençoe, nos inspire e esteja junto a cada um de nós. Então vamos lá. Hoje é o item 7, né, do capítulo 9, como eu falei, que a nossa Conceição irá sustentar no momento do passe. Então vamos ler. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviada por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória, é a de perdoar aqueles que Deus colocou no vosso caminho
para serem os instrumentos de vosso sofrimento e submeterem à prova a vossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando nos curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes de expiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Evre, 1862. Então vamos agora fechar os nossos olhos e unir os nossos pensamentos num só lugar, em Deus. Que possamos então, nesse dia que se inicia para todos nós, através da oração, através do estudo, que fortalece tanto a nossa alma, que essa casa de amor sustentada pelos espíritos superiores, os espíritos enviados de Deus, possam então estar aqui contribuindo para cada um de nós na nossa caminhada terrena. Que possamos estar ao lado desses espíritos, no estudo, no trabalho, nas nossas vidas de relação. Inspire o nosso querido palestrante, inspire a nossa querida Conceição e a todos aqueles que aqui se encontram, unidos com o mesmo propósito de caminharmos na direção de Deus. E assim, Jesus, Altivo Panfiro, toda a coluna de espíritos que sustenta o SEAP, que possamos então, em Teu nome, Senhor, acima de tudo, em nome de Deus, dar por iniciado o nosso estudo da manhã de hoje, aqui no SEAP, nessa casa de amor. Então, vamos então passar para o nosso irmão, e antes vamos ler uma das perguntas, né, um pedaço delas, talvez, porque acho que ela é maiorzinha. Posso ler o primeiro parágrafo, Bira? Pode? Tá, meu amor. Então, vamos ler o primeiro parágrafo, e assim o Bira vai poder, com muita maestria, como sempre tem, dissecar, explanar para todos nós essa obra magnífica que é o Livro dos Médiuns. Então, a pergunta, eu vou ler o primeiro parágrafo da pergunta 293, que os espíritos falam no capítulo 26. Os espíritos podem... perguntas sobre a saúde. Então, ele está falando que devemos perguntar aos espíritos sobre a saúde. Ele pergunta sobre vários temas, um deles é esse. Os espíritos podem dar conselhos relativos à saúde? Aí os espíritos respondem: a saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra. É por isso que os espíritos dela se ocupam de boa vontade. Porém, como há entre eles ignorantes e sábios, não convém para isso, como para qualquer coisa, dirigir-se ao primeiro que apareça. Tão coerente, né? E agora vamos passar a palavra para o nosso querido Bira, para que ele possa dissecar sobre o seu conhecimento para cada um de nós. Isso, da 10 para as 11, que Deus o inspire, e Altivo Panfiro.
Bom dia a todos e bom dia a todas. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouquinho sobre esse querido amigo altivo. No meu entendimento, o altivo é uma referência em se tratando de doutrina espírita e em se tratando de centro espírita. Eu tive, assim, uma bênção, né, de Deus, de ter conhecido esse ser humano que, para mim, foi não apenas um amigo, mas foi tudo o que eu poderia imaginar como um ser humano aqui na Terra. Para quem teve a felicidade de conhecer Altivo, né, com certeza só pode trazer dele boas lembranças. Tudo que eu sei a respeito de doutrina, tudo que eu sei a respeito de centro espírita, eu devo a ele. Foi através dele, com ele, que eu aprendi durante muitos anos, né? Eu conheci Altivo há uns 30 e tantos anos atrás, quase 40 anos atrás, e eu aprendi muito. E quando eu tive, assim, um convite para ir até o Leon Denis, o interessante é isso. O primeiro lugar que eu fui foi na obra social Antônio de Aquino. E o Altivo trabalhava, Newton ficava lá, que eu me lembro, rapazinho, né? E o Altivo ficava com o Dr. Hermann. Você entrava do lado direito de quem entra, e tinha uma farmácia e depois tinha um espaço que ele atendia com o Dr. Hermann. E eu ficava na saída, sentado para anotar as pessoas que passavam por ali. Não me pergunte como eu cheguei até ali e por que eu fiquei sentado ali, né? Mas tudo já era um prenúncio do que viria a acontecer ao longo do tempo. Aí eu aproveitava, ficava lá e almoçava no Antônio de Aquino, todo domingo. E ficava à tarde trabalhando com os nossos irmãos temporariamente em situação de rua, com a Heloísa, né? Então a gente ficava lá trabalhando com eles, fazendo... E eu não sabia absolutamente nada de espiritismo, nada. Eu vim começar a estudar tudo isso depois dessa minha primeira experiência. Depois eu vim a conhecer o Leon Denis, o Altivo mais com a Vera, do SEMA, né? Nós trabalhávamos juntos no SEMA e a gente ia muito ao Leon Denis para o Altivo nos ensinar, né? Que a Vera dirige o centro e eu estava iniciando os meus trabalhos na doutrina dos espíritos e dentro de um centro espírita. E aí eu comecei, né, a fazer os trabalhos e um dia Altivo falou assim: vocês dois não podem ficar juntos. Nós tomamos um susto muito grande porque vocês dois são dois guerreiros. Então cada um vai ter que abrir o seu caminho, que é para outras pessoas chegarem, né? E assim foi feito. Hoje o SEMA é o que é, né? Um centro de referência também no Rio de Janeiro. E Dr. Hermann esteve lá onde hoje é o CEOI, o Centro Jesus Gonçalves, e nós abrimos o centro e o culpado é ele, né? Que ele seria uma clínica de psicologia, né? E acabou sendo um centro espírita, que o Dr. Hermann falou que ali era um centro espírita, já era na espiritualidade, bastava que alguém abrisse a porta física. E assim foi feito. E aí teve toda uma história. Mas se hoje eu estou aqui, né, e me perdoa se eu me emocionar, porque todas as vezes que eu lembro de Altivo, eu me emociono, e muito em agradecimento por tudo que esse homem fez, não só por mim, mas por milhares, milhares e milhares de pessoas ao longo de todos esses anos, e com certeza continua fazendo.
Então, a minha homenagem, o meu agradecimento, né, por estarmos na casa que leva o seu nome nesses 6 anos de vida, são só, está engatinhando, né, Newton? Daqui a pouco vai se tornar jovem e daqui a pouco vai se tornar adulto e vai trazer para nós muita contribuição, muita contribuição. Oi? Por culpa do altivo, né? Tudo é ele que é culpado, né? Deixa, a gente também vai para lá. Não sei se vamos nos dar a oportunidade de estar com ele, né? Mas se tiver, né, ele vai ouvir poucas e boas. Eu só posso agradecer. Toda noite nas minhas orações eu penso nele e peço que Deus o abençoe sempre. O capítulo 26 das perguntas que os espíritos podem fazer, né, podem se fazer aos espíritos, né, é muito interessante essas perguntas, e ele aqui divide em 4 partes. São perguntas sobre a saúde, perguntas sobre as invenções e descobertas, sobre os tesouros ocultos e sobre os outros mundos. Estudar o Livro dos Médiuns é uma viagem. É uma viagem. Você entra em contato com isso porque até então nós, reencarnados num planeta de provas e expiações, nós ainda não conseguimos nos percebermos como espíritos que somos. Nós nos percebemos como personalidade que estamos. E essas personalidades que estamos, quando entram em contato com essa doutrina, começa o seu trabalho, a sua caminhada de aquisição de conhecimento que vai alimentar o espírito. Porque o espírito vai carregar para sempre esses conhecimentos que são adquiridos por cada personalidade que a gente assume e adquire quando estamos reencarnados aqui na Terra. Esse é o nosso registro, é o nosso baú, que necessitamos cada vez mais para poder cumprir aquilo a que viemos aqui na Terra, que é evoluir. Eu não vim aqui a passeio, a gente vai descobrindo isso com o tempo. Eu não vim aqui a passeio, eu não vim aqui para ser mais rico, mais bonito, mais isso, ter mais poder, isso ou aquilo outro. Não, eu vim aqui para evoluir. E pelo que a gente sabe, porque a doutrina nos ensina, essa evolução ela acontece através de 2 asas. A asa da aquisição de conhecimento e a asa da aquisição da moral. Nós todos na Terra estamos hoje nessa fase de aquisição de conhecimento. E isso é tão notório, é tão visível, que nos chega o advento da internet. Para que serve a internet? Para a gente adquirir conhecimento, porque o que você quiser saber é só ir lá e que você vai saber. Você vai entrar em contato com esse conhecimento e vai depender da sua condição, né, de falta do conhecimento que você vai querendo adquirir. Vai depender dessa condição você direcionar a sua vontade para aquilo que você quer saber. Muitos utilizam essa ferramenta para adquirir outros tipos de conhecimento. Outros já entenderam que ela serve para proporcionar a nossa evolução. Então, isso depende do livre-arbítrio da escolha de cada um. Né, que graças a Deus, Deus nos concedeu a cada um dos seus filhos o poder da escolha. Então basta eu entrar em contato comigo mesmo e me perguntar o que eu tenho escolhido para a minha vida atual e a minha vida futura. Quais são as minhas escolhas? Chega um determinado momento que o espírito vai necessitar que as suas escolhas sejam escolhas que vai te proporcionar, a partir da aquisição do conhecimento, você começar a desenvolver a aquisição da moral.
Então, hoje, nós estamos nessa fase aqui na Terra. Todo o planeta está na fase da aquisição do conhecimento. Por quê? Porque nós estamos já adentrando a Terra como regeneração. E só irá reencarnar na Terra regenerada aquele que tem uma energia compatível com essa regeneração. Se nós estamos aqui hoje, é porque a nossa energia ainda é compatível com o planeta de provas e expiações. Só que a gente está percebendo, todos nós estamos percebendo, sentindo, com muita dor, com muito sofrimento, o que é estar num planeta de provas e expiações. Violência para todo quanto é lado, o amor não existe, a dor tem que ser necessária para a gente acordar, despertar. Ainda no século XXI, guerras que se espalham aí pelo planeta. É aqui que nós queremos viver dessa forma, num planeta que seja dessa forma? Não. Ninguém quer viver assim, nem aquele que produz todo esse estado por ainda falta de conhecimento que te leve, que me leve a uma aquisição da minha moral. Não, eu não quero viver assim. Eu quero viver em paz, eu quero viver em harmonia. Eu quero viver onde eu possa sair livre e não ter preocupações de que não vou voltar, de que vou ser espancado no meio da rua. Eu não quero viver dessa forma. Eu quero viver livre para que eu possa amar os meus irmãos da forma como eu gostaria que eles me amassem. Mas como é que eu posso viver dessa forma se eu ainda não consigo fazer isso? Se eu quiser voltar à Terra como regeneração, eu tenho que fazer por onde a minha energia seja propícia a isso. E o momento para que a gente possa adquirir esse estado de energia é a gente entrar em contato com o conhecimento. Nós estamos numa casa espírita. Casa espírita é o local onde se proporciona o intercâmbio entre o ser encarnado e o ser desencarnado. Mas como é que se dá isso? Está aqui, dessa forma, estudando. Porque se eu não estudar, eu vou ter médium, como todos nós somos, e diante da minha programação reencarnatória, eu solicitei essa mediunidade para trabalhar com a espiritualidade. Chego aqui, eu me esqueci da minha programação, lógico, graças a Deus, então eu começo a tomar vários caminhos e esses vários caminhos vão se tornando um labirinto na minha vida. Às vezes eu quero buscar uma saída e não encontro. Por quê? Porque não se encaixa o que eu solicitei com aquilo que eu faço. Então eu preciso achar o meu caminho. E esse caminho a gente só acha quando a gente entra em contato com o conhecimento, seja ele qual for. Se você na sua programação pediu para ser médico, se você não estudar medicina aqui, você não vai ser médico. Se você pediu para ser professor, chegando aqui na Terra, se você não estudar para ser professor, você não vai ser professor. Se você pediu para ser médium, para trabalhar, médium para trabalho, se você não estudar mediunidade, você não vai poder fazer nada correto. Então é algo que a gente tem que refletir e pensar com relação a isso. Nas questões sobre saúde, vamos fazer uma reflexão. Podem os espíritos dar conselhos em relação à saúde? Vamos parar para pensar na gente, né? As nossas doenças físicas. Muitas das doenças que nós temos hoje físicas, elas são ou kármicas ou adquiridas. As doenças kármicas são aquelas que a gente tem por conta dos nossos erros do passado. As nossas doenças adquiridas são aquelas que a gente tem
por erros nessa reencarnação, que vai levar para as outras. Então, o que eu tenho que fazer para poder entrar em contato com esse tipo de coisa e saber se a minha doença é kármica ou adquirida? Primeiro, adquirida, você sabe perfeitamente. Se você faz uso de cigarro, se você faz uso de bebida, se você faz uso de gordura, precisa a gente dizer, aqui na Terra a gente sabe, nós estamos aqui, faz o seu exame lá de sangue que você vai saber os seus níveis de colesterol, disso, de triglicerídeos e de todas as outras coisas. Se você vive sob tensão, se você vive sempre pessimista, amargurado, está em depressão, vai saber por que você está assim. Então, são coisas que você adquire. Agora, se tem coisas que você não tem uma vida tranquila, não fuma, não bebe, não tem noitadas e etc., coisa e tal, mas fica doente, é porque você está trazendo essa doença por conta dos seus erros do passado. E aí a casa espírita, ela traz o benefício do passe, ela traz o benefício do tratamento espiritual, para nos ajudar. Vai nos fazer nos livrar da doença? Nem sempre, porque vai depender muito de cada um de nós. Porque às vezes os espíritos não nos ajudam a curar aquela pessoa porque ela tem que passar por aquilo. Eu tive câncer e o Dr. Herman falou para mim, Ceci, meu filho, o seu câncer é cirúrgico. Nenhum espírito ia me ver livre daquele câncer, porque eu precisava passar por aquela cirurgia, por aquele momento, né? Por vários e vários motivos. Motivos até mesmo com relação aos médicos que me operaram, né? Então, são determinadas coisas que a gente só fica sabendo quando a gente estuda. Se a gente não estuda, a gente não sabe. Podem os espíritos dar conselhos relativo à saúde? Aí eles respondem: a saúde é uma condição necessária. Olha as palavras que os espíritos usam. A saúde é condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra. Você consegue fazer qualquer tipo de trabalho doente? Não, você não vai conseguir fazer direito. Então, você precisa da saúde para desempenhar o seu trabalho na Terra, seja ele qual for, né? Pelo que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela, saúde. Então, se eu faço um movimento para ter boa saúde, os espíritos vão me ajudar nessa minha caminhada. Agora, se eu abuso de tudo e eles respeitam o meu livre-arbítrio, porque é muito interessante isso, né? A gente tem, como aqui na Terra, também tem espíritos de todas as categorias. Está lá a escala espírita que não nos deixa mentir, né? E aí é o seguinte, se eu cuido da minha saúde física, se eu me cuido da saúde física, os bons espíritos, aqueles que já entendem também isso um pouco mais do que a gente, eles nos ajudam. Eles nos ajudam, evitando, às vezes, muitas das coisas que a gente quer fazer, quer ter, né? E eles nos ajudam de alguma forma. Cada um é um espírito, cada um tem a sua maneira de sentir aquilo que os espíritos colocam para nós. Se eu sou uma pessoa que não cuido da minha saúde, fumo não sei quantos maços, bebo não sei quantas bebidas, passo as noites lá nas farras, quem que vai se aproximar da gente? São os outros espíritos. Aqueles que querem mais que eu beba 3 garrafas de uísque, porque eles vão se alimentar dessa minha energia, que vai sair pelos meus poros. São espíritos que geralmente morreram por conta de overdose, por conta de cirrose. Então, eles ainda estão perambulando pela Terra atrás daqueles que estão ainda tendo seus vícios para sugar.
essa energia, para eles se sentirem vivos. Olha os benefícios que a gente faz. Se eu não tenho uma vida desregrada, eu estou ajudando esses espíritos a não terem também. Se todo mundo tivesse um bom comportamento com relação à sua saúde, com certeza esses espíritos teriam que modificar a sua maneira de pensar e de agir. Mas nós é que contribuímos, não é o contrário, não é o obsessor que nos obsidia. Geralmente são nós que obsidiamos os obsessores, porque se eu não fizesse, eles não viriam. Então eu conto com isso. Então parte de quem? Parte de cada um de nós. Os espíritos ajudam, assim como prejudicam. Então você que escolhe. Eu estou no meio. Aqui estão os que prejudicam e aqui estão os que ajudam. Com quem eu quero caminhar? Eu quero caminhar com esses que me ajudam hoje, porque eu já entendo isso. Me traz mais satisfação, me traz mais alegria, me traz mais força. E é impressionante como os espíritos investem naqueles espíritos que estão reencarnados, porque eles precisam da gente para poder também trabalhar. Porque como é que eles iam trabalhar com relação à matéria se não fosse aqueles que estão mergulhados na matéria? Então nós somos também agentes deles para que aconteça aquilo que tenha que acontecer. A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra, pelo que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Mas, como há ignorantes de ignorar, de não saber, e sábios entre eles, convém que para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que apareça. Então, tomar muito cuidado. Tem espíritos aqui, espíritos aqui. Então, a espiritualidade, os espíritos, eles não vão se aproximar de quem quer que seja de cara. Eles vão observar. Às vezes, esses que estão aqui se aproximam, mas no intuito de querer ajuda. E eu tenho que perceber isso. Aí os espíritos se aproximam para ajudar. Na outra questão, se nos dirigirmos ao espírito de uma celebridade médica, poderemos estar mais certos de obter um bom conselho? As celebridades terrenas não são infalíveis e alimentam, às vezes, ideias sistemáticas que nem sempre são justas e das quais a morte não as liberta imediatamente. Sabe aquele erros médicos? Tem muita coisa acontecendo aí, muita gente até se passando por médico e levando prejuízo para muitas pessoas. Aí ele diz uma coisa aqui, uma frase aqui muito interessante. A ciência terrestre, bem pouca coisa é ao lado da ciência celeste. Então, às vezes a gente acha, que um desses médicos famosos, que tem aí, que ganham fortunas, que estão sempre na mídia e etc., coisa e tal, são pessoas que acham que ele que criou aquilo, que a medicina é dele. A medicina que nós temos na Terra hoje não chega nem na metade da medicina que tem na espiritualidade. Porque a gente não tem condições de entender. Gente, nós estamos no segundo estágio da nossa evolução. Segundo estágio da nossa evolução. Como é que a gente pode ter a pretensão de que nós somos proprietários de todo esse saber, seja ele qual for? E tudo que tem aqui, vem daqui. Então eu não posso me arvorar ser o proprietário e o sabe-tudo daquilo que eu estou fazendo aqui na Terra. Eu estou em aprendizado, eu estou caminhando. É só a gente parar para pensar no seguinte: nós fomos um dia primitivos. Dá para imaginar, pensar como seria você
ser um ser primitivo? Dá como pensar, para a gente pensar isso? Né? Pensa na caverna, cabelos desregrados, pensa nos filmes, né? Nas histórias, como é que era mais ou menos isso. A gente vivia assim. Não tinha medicina, não tinha mesa cirúrgica, não tinha médico, não tinha saber, não tinha conhecimento. Hoje nós temos isso, e nunca a Terra evoluiu tanto quanto nesses últimos 50 anos, principalmente na área da ciência. É impressionante como evoluiu esse tempo de 50, 60 anos para cá. Coisa que muitas coisas há 60 anos a gente não conhecia, hoje é impressionante como acontece. E eu sou testemunha disso. Eu fiz uma operação de 8 horas com risco cirúrgico, né, aberto daqui a aqui, né, e não senti absolutamente nada, nem antes, nem durante e nem depois. Se fosse em outra época, eu teria morrido. Quantas mulheres morreram no passado com câncer de mama, que é o que dá mais? Porque a gente não tinha esse conhecimento. Quantos homens morreram de câncer de próstata? Eu, quando era menino, quando era garoto, adolescente, vários pais de amigos meus morreram de câncer de próstata, porque naquela época não tinha o que a gente tem. Hoje não. Hoje é algo que você resolve assim, da noite para o dia. Né? Então, são determinadas coisas que a gente tem que parar para pensar. Se eu fui primitivo e hoje eu estou aqui na Terra, diante dessa medicina que com certeza vem da espiritualidade para nós, vocês imaginam no planeta de regeneração o que a gente não vai ter? Imagina no planeta superior o que não tem. Provavelmente não tem nem mais medicina, porque provavelmente a gente não vai nem precisar mais de corpo físico. E aí o que a gente vai precisar? Quando a gente estiver reencarnado no planeta Terra em regeneração ou de regeneração, eu vou precisar operar o câncer da alma, o câncer do espírito. Aí eu vou começar a trabalhar a minha condição moral. E como é que a gente faz essas operações? Porque não existe bisturi físico para tirar o câncer da alma. Eu preciso de evangelho. Eu preciso de Jesus. É a única forma da gente ficar livre dos nossos cânceres da alma. É muito evangelho e muito Jesus. Só os espíritos superiores possuem essa última ciência, ou seja, essa ciência celeste, essa ciência que a gente tem noção ainda de como seria. E a coisa está avançando aí, né? Tem agora a moda inteligência artificial. Agora você faz operações com robô, laparoscopia, através de vídeo. É impressionante o avanço que a ciência deu nesse campo. Só os espíritos superiores possuem esta última ciência. Sem usarem de nomes que conheçais, podem eles saber sobre todas as coisas muito mais do que os vossos sábios, os espíritos. Os nossos sábios aqui e os espíritos que sabem um pouco mais. Eles sabem muito mais do que os sábios que existem aqui na Terra. Esses médicos que a gente acha que é o suprassumo, né? Que entende tudo. Não é só a ciência que torna superiores os espíritos. E muito espantado ficareis da categoria que alguns sábios ocupam entre nós. Na espiritualidade, não é só da ciência que esses espíritos superiores se ocupam. E esses sábios que estão aqui na Terra, quando desencarnam, provavelmente vão ocupar outros espaços, outros saberes, muito abaixo do saber que a espiritualidade superior sabe. E nós nos consideramos aqui, né, o bambambam, né? Então, dizem, né,
Não é julgamento, não é crítica, é só o dizer comum, que os médicos, na sua grande maioria, isso melhorou bastante, a gente percebe isso, na sua grande maioria são tudo nariz em pé, porque se acham aqueles que são os proprietários das nossas vidas, que vão nos salvar, né? Então, tem muitos relatos de médicos, haja vista quem não conhece André Luiz. É um bom exemplo disso. Um médico aqui na Terra, né, que passou 8 anos no umbral. Então, são pessoas que têm uma profissão, que estudam e que devem fazer o bem, e às vezes, né, eu vou contar um caso aqui que, para mim, naquela época, não passou desapercebido porque não tinha os conhecimentos que a gente tem hoje. Eu tenho um casal de gêmeos de 42 anos hoje. Meu filho mais velho tem 48. E quando esse casal de gêmeos nasceu, a gente não sabia que era gêmeos. Quem era o médico, né, da minha esposa foi o filho do médico que fez o parto dela, né, da esposa. Então era família. Tudo bem. E a gente ia no consultório dele para ele poder vê-la. E qual não foi minha surpresa que quando nós fomos uma vez uma consulta, ele nos recebeu com uma garrafa de vodka na mesa, né? Um médico. E a gente achou muito estranho, mas a gente era muito novo naquela época, não sabíamos, não tínhamos conhecimento de nada, não demos muita importância. Conclusão, os gêmeos nasceram e a gente não sabia que eram gêmeos. Né? Nasceram, nunca se fez ultrassonografia, eu nem sei se existia isso naquela época, né? Mas nasceu os gêmeos sem a gente saber que eram gêmeos. Então era um médico que estava ali, que certamente, né, não era um médico que estava seguindo as orientações de uma espiritualidade maior, estava seguindo as suas próprias orientações, né, achando que era o bambambam. Lógico que a gente trocou depois, né, e deixamos para lá, porque a gente não sabia como lidar com isso naquela época, né? O sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos? Então, esse sábio aqui na Terra, que se diz o sábio, quando ele desencarna, ele reconhece seus erros? Ou seja, será que esse médico, quando desencarnar, ou se já não desencarnou, será que ele vai reconhecer os seus erros quando estiver lá na espiritualidade? E os espíritos respondem assim: se chegou a um grau bastante elevado para se achar livre da sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento não é completo, reconhece-os e os confessa sem pejo. Para que ele possa reconhecer os seus erros, é necessário que ele tenha uma superioridade tal que ele reconheça que ele errou quando estava aqui na Terra exercendo a sua profissão. Mas se ainda se não desmaterializou bastante, pode conservar alguns dos preconceitos de que se achava imbuído na Terra. Olha a importância disso. E eu penso que a gente está falando aqui sobre perguntas da saúde, mas eu penso que isso serve para todos nós. Isso serve para todos nós, seja qual for a profissão, e mesmo que não tenha profissão. Se você não começa a fazer um movimento agora, de se melhorar, se você conseguir se desvencilhar dessa vaidade, desse orgulho, desse egoísmo que a gente carrega dentro da gente, trabalhando incessantemente para que isso se desfaça entre nós, quando a gente desencarnar, a gente vai sofrer. Por quê? Quando eu desencarnar, eu vou dar continuidade àquilo que eu faço aqui na Terra. Então, se eu estou aqui trabalhando, estudando com a doutrina espírita, quando eu desencarnar, eu vou continuar, seja na espiritualidade, seja na Terra, como espírito. Agora, se eu estou aqui fazendo barbaridades, achando que a vida, que é uma bênção divina que Deus
concedeu a cada um de nós, se a gente estiver por aqui, né, fazendo ainda, persistindo nos nossos erros, ao desencarnar, a gente vai continuar querendo persistir esses erros que a gente faz. Eu sou o que eu penso. Então eu tenho que pensar direito, eu tenho que pensar correto, eu tenho que pensar bem para ser uma pessoa melhor cada vez mais. Vamos passar para as perguntas sobre as invenções e descobertas. Podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? Está perguntando, Kardec pergunta se os espíritos podem guiar nós, os encarnados, nas pesquisas científicas. Aí os espíritos respondem: a ciência é obra de gênio. A ciência é obra do gênio. Só pelo trabalho deve ser adquirida. E, pois, só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. A importância do trabalho. Uma das piores coisas para nós reencarnados aqui na Terra nesse momento se chama ociosidade. É você não fazer nada. Ou fazer menos do que você poderia estar fazendo. A ociosidade vai te levar a um estado tal que quando você desencarnar, vai se arrepender amargamente por não ter trabalhado mais. Então, cuidado. Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer imbecil, é a palavra que está aqui, a esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam à indústria. Há ainda uma outra consideração, e é que cada coisa tem que vir a seu tempo, e quando as ideias estão maduras para receber. Se o homem se dispusesse desse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo que os frutos brotassem antes da estação própria. Ou seja, uma vez eu assisti um documentário, acho que foi um filme mesmo, contando a história, né, da indústria de cigarros. E eu fiquei impressionado, porque havia pessoas, um grupo de pessoas que trabalhavam a nível de ciência para descobrir quais seriam as substâncias que eles poderiam colocar junto com o tabaco para viciar mais. E viciando mais, o lucro é maior, né? Quando eu falei do avanço que a Terra teve, né, nesses últimos 50 anos, se inclui o cigarro. Eu viajei para a Europa, fumava dentro de avião. Dentro de avião. Eu ainda peguei fumar dentro de shopping. Eu trabalhei 35 anos em Furnas Centrais Elétricas, escritório, em Botafogo, e as pessoas fumavam. Fumavam. O tempo foi passando e foram proibindo isso numa propaganda maciça, o malefício que o cigarro faz. Porque não é a questão, entre aspas, só do cigarro, é a questão do vício. Se você tem vício, você tem vício. E o vício pode ser de qualquer coisa. No caso do cigarro, mas você está propenso a ter vício de bebida, vício de comida, vício de sexo, porque você tem vício. O seu organismo está predisposto a isso. E quando você se entrega a isso, as consequências são as piores possíveis. Está aí a bibliografia espírita que não nos deixa mentir. Não sou eu que estou falando, né? A gente fala porque o Espiritismo nos ensina isso.
os malefícios que a gente causa a nós mesmos, né? Sobre as invenções e descobertas. Vamos ver sobre os tesouros ocultos, ver se dá para fazer uma de cada, pelo menos, para a gente. E depois vocês veem, porque tem muita coisa, viu? Não é só isso, não. Tem muita coisa. Olha, eu sou meio que fanático para estudar. Eu sou doente, eu sou compulsivo. Graças a Deus que eu sou compulsivo por livro e por estudo. Eu tenho cerca de 2.500 livros em casa. Mais ou menos. Eu leio 5 livros ao mesmo tempo. Eu faço curso de tudo que aparece. Bira tem um curso de corte e costura na esquina. Vou fazer. Bira tem um curso de tricô. Eu vou fazer. Eu tenho assim uma ânsia de saber. Gente, eu com certeza não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas é o que atende ao espírito que sou, nessa personalidade que estou. Esta personalidade se alimenta desse saber. De palestra, eu já fiz mais de 4.000 no planeta. Estados Unidos, Europa, Suíça, no Canadá e por aí vai. Eu nunca digo não. Sabe por quê? Porque é para mim. Quando me chamam para fazer uma palestra, tenho que estudar. E aí eu vou. Seja onde for. Já fiz palestra para já fiz palestra para gente dormindo, né? Já fiz palestra para prostitutas, já fiz palestra para tudo quanto é tipo de coisa. Igreja católica, centro de Umbanda, sobre espiritismo, né? E isso são as experiências que a gente traz, porque quando você vai fazer isso nesses lugares, você sempre aprende. Eu aprendo muito mais. Às vezes as pessoas pensam que estão aprendendo. Não, eu é que estou aprendendo. Porque eu não sei o que vocês estão pensando, né? Estão doidos para acabar com isso, né? Doidos para ir embora, né? Eu não, eu tenho que ficar aqui, com a atenção, né? Quantas e quantas vezes eu já li isso aqui, quantas e quantas vezes já estudei, e cada vez que a gente estuda ou lê de novo, é completamente diferente. Por quê? Porque o espírito que sou ainda não consegue absorver na íntegra isso aqui. Eu preciso de umas 30 reencarnações para entender tudo isso na íntegra. Então eu tenho que repetir. Educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E eu crio para a minha vida esse hábito, né? Aí você me pergunta, isso aqui, você sabe? Não, eu não sei isso. Parece que eu nunca li isso aqui, porque eu ainda não tenho condições intelectivas de absorver integralmente o que eles ensinam para a gente. Mas a natureza não dá saltos. E o que importa para os espíritos se resume numa única palavra. Prestem atenção nisso. Uma única palavra. Esforço. Os espíritos não querem, não estão nem aí se você vai virar anjo, se você vai virar santo, porque esse é o futuro de todo mundo, não tem como escapar. O que importa para o espírito é o esforço que você faz por se melhorar. É o esforço que você faz para aprender. É isso que é importante para ele. É esse esforço. Quando eles percebem que você está fazendo esse esforço, eles investem. Porque eles precisam desse tipo de pessoa reencarnada para também fazer o trabalho deles. Eles precisam. Por que vocês acham que Altivo tinha Dr. Herman, tinha, né, os outros espíritos que trabalhavam lá com ele? Né? Porque ele se esforçava para isso. Eu nunca vi um homem se esforçar tanto, né, num trabalho de centro espírita como esse homem. É uma referência para todos nós espíritas, né? Podem os espíritos guiar, já li isso, nem sei mais, guiar os homens nas pesquisas científicas, na descoberta. A ciência é obra de gênio.
Disse Deus ao homem, olha o que os Espíritos respondem: tirarás da terra o teu alimento, com o suor do teu rosto. Admirável figura que pinta a condição em que ele se encontra nesse mundo. Tem que progredir em tudo. E olha o que ele diz aqui: pelo esforço e pelo trabalho. Gente, são os Espíritos que estão dizendo para a gente. Se lhes dessem as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria a inteligência? Seria como estudante cujos deveres um outro faz. Deus não fez a cadeira. Deus deu possibilidade para o homem fazer a cadeira. Então Deus não faz as coisas. Deus criou seus filhos para que os seus filhos tivessem essas aptidões dadas por Ele para que a gente pudesse construir. Nós somos co-criadores com Deus do universo. Nesse caso, nosso presente, no planeta onde a gente vive. Então Ele me deu essa aptidão. Porque, vamos pensar, Deus é força, Deus é luz, Deus é poder, Deus é amor, ou seja, Deus é tudo de bom, tudo de bom. E aí, dizem assim, que eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, tudo isso que Deus tem, eu tenho. Eu tenho força, eu tenho poder, eu tenho luz, eu tenho tudo isso. Só que a gente ainda não consegue manipular essas forças, essas aptidões, essas capacidades que o Pai nos concedeu. E é por isso que a doutrina dos Espíritos nos ensina que existem 3 coisas que a gente tem que combater seriamente em nós: vaidade, orgulho e egoísmo. Sendo que, para nós, nesse momento, o egoísmo é o pior de todos. Para e pensa, né? Como é que anda essa minha condição? Até que ponto eu sou orgulhoso? No que a minha vaidade prejudica? Como que o egoísmo está em mim? Eu tenho que fazer esse exercício o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Por isso que Aurélio Agostinho, Santo Agostinho da Igreja Católica, nos ensina, né, lá naquela questão do Livro dos Espíritos, acho que é 919, né, que fala para a gente todo dia repassar o nosso dia, para que a gente possa entender que tudo aquilo que eu fiz de errado, eu tenho ainda a chance de consertar. Que tudo aquilo que eu não fiz de bom, eu ainda posso fazer. E que tudo aquilo que eu admito que para mim é certo, mas que para o outro é errado, eu posso avaliar. E eu só vou avaliar sob o crivo da razão, que vai cada vez mais me mostrar, através da bibliografia espírita, o ser que sou, nessa personalidade que estou. E que essa personalidade seja uma personalidade que possa sempre clarear os seus caminhos. Mas para que isso aconteça, é necessário que outros que estão mais adiantados que eu me ensinem a caminhar, porque eu ainda estou engatinhando. Então eu tenho essa necessidade. E é por isso que eu tenho que me esforçar. Me esforçar porque eu já cansei de ser quem eu era. Eu quero ser o que eu possa vir a ser, exemplo de Jesus. Muita paz. Muito obrigada ao nosso querido Bira, que trouxe fruto dos seus estudos, com tanta apropriação, com tanta didática, e que possamos, então, agora,
começarmos o momento do passe, que todos os médiuns possam se conduzir aos seus lugares, e para que possamos então iniciar a nossa prece e assim darmos prosseguimento à aplicação dos passes. Lembrando que os médiuns já foram previamente preparados para essa atividade e que então possamos continuar ligados nas vibrações amorosas de Altivo Panfiro, de toda a coluna de espíritos que sustenta essa casa, nossos anjos, guardiões, nossos protetores, e que possamos continuar ligados a cada um deles, para que seja proveitoso o momento do passe junto a todos nós. Então, vamos mais uma vez, agora muito mais agradecer esses espíritos amigos que prepararam esse banquete para nos receber. E assim, em nome de todos eles, de todos os espíritos responsáveis por essa casa, pelos espíritos responsáveis por cada um de nós, e nessa homenagem ao Altivo Panfiro, também a ele, pedimos então: Senhor, sustente esse momento, o momento do passe. Graças a Deus. Meus irmãos, o nosso comentário sobre a paciência, e o Espírito que dá essa mensagem, que é o Espírito amigo, ele vem nos dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos aflinjais quando sofreis. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória no céu. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós, nesse momento evolutivo que nós nos encontramos, nós ainda precisamos da dor para evoluir, para progredir. O nosso objetivo de estar aqui reencarnados é o nosso progresso, a nossa evolução, a nossa caminhada para Deus. E ainda somos espíritos rebeldes à lei de Deus, que precisamos da dor para esse progresso, porque senão poderíamos progredir também pelo amor, mas pela nossa rebeldia nós acabamos precisando da dor. Então ele diz que a gente não deve afligir quando Deus nos marcar pela dor, para que a gente possa crescer e encontrar o reino dos céus. O reino dos céus, para nós, nesse momento, é uma colônia espiritual onde vamos encontrar o estudo, o progresso, continuar o nosso progresso, num lugar bom, num lugar que vamos estar tranquilos com aqueles nossos afins, crescendo espiritualmente. E ele continua a mensagem dizendo que a vida ela é difícil, ela se compõe de 1000 insignificâncias. É como uma picada de alfinetes que acaba nos ferindo. É preciso, no entanto, nós olharmos os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, nós constataremos que as bênçãos que recebemos são muito mais do que as dores. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. E agora, mais uma vez, nos dirigimos a esses espíritos bondosos, a esse Altivo Panfiro, que possa estar sustentando essa casa, todos os trabalhos, todos os estudos, e a cada um de nós. Muito obrigado pela tua presença amiga, como um pai, um irmão, um amigo, junto a cada um de nós. E assim, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga que sustenta esses trabalhos, sustenta essa casa, sustenta todas as reuniões, que possamos então agradecer mais uma vez e pedir que fiques conosco, pois tanto ainda precisamos de ti.
E assim, em teu nome, Jesus, em nome de Deus, que possamos dar por encerrado a nossa reunião de estudos e passes da manhã de hoje. Que possamos continuar durante toda essa semana te homenageando, Jesus, homenageando Altivo Panfiro e, acima de tudo, a Deus. Graças a Deus, damos por encerrado a nossa reunião da manhã de hoje. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.